Olá, alunos do quinto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo das aulas anteriores. Nas aulas passadas a gente começou a estudar um pouquinho sobre os tipos de energia, as transformações de energia. Hoje nós vamos estudar uma aula com relação à energia do dia a dia, nossa segunda aula sobre esse assunto, focando no assunto energia luminosa e a visão, ok? Data de hoje, 9 de dezembro. Vamos lá. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje são duas, que diz o seguinte: reconhecer a importância da luz solar para os seres vivos e também relacionar o sentido da visão à luz. É esse o intuito da aula de hoje, estudar a energia luminosa e a sua relação com o sentido da visão. Então, separa logo aí o material que a gente vai utilizar. No final da aula, nós vamos responder uma atividade do livro. Então, separa aí já o livro de ciências, o caderno, o lápis e a borracha, porque algumas das respostas não têm espaço no livro. Então, você copia a resposta no caderno, certinho? Vamos lá. Para a gente iniciar nossa aula, eu trouxe aqui algumas problematizações. Que tipo de energia a mulher está percebendo com mais intensidade? Olhem aí para a imagem. O que é que ela está fazendo? Ela está o quê? Protegendo os olhos com a mão. Esse intuito de botar a mão na testa é o sentido de proteger os olhos do excesso de luz. Aí a gente vê que ela está num ambiente aberto, com luz do sol. Então, ela está fazendo o quê? Protegendo os olhos do excesso de luz. Qual é a fonte de energia? Qual é a fonte desse tipo de energia luminosa que está aí? Seria o Sol. E quais as formas de proteção contra o excesso desse tipo de energia? Para a gente se proteger do Sol com relação à visão, a gente pode usar um boné, um chapéu, ou no caso aí dela, ó, que ela está segurando, um óculos escuro. Então, essas são algumas formas da gente se proteger do excesso de luminosidade, ok? Então, energia luminosa. O Sol é a principal fonte de energia luminosa da Terra. Mas, hoje em dia, há também iluminação artificial, que é feita por lâmpadas elétricas. Mas a principal fonte de energia luminosa que nós temos disponível é o Sol. A existência de todos os seres vivos depende da luz do Sol, pois dele provê luz e calor adequado para o desenvolvimento das atividades, desenvolvimento da vida como conhecemos. Então, é o Sol que vai iluminar e aquecer o nosso planeta. Além disso, o Sol é importante, por quê? Porque através da energia solar, as plantas realizam um processo que a gente estudou na aula passada, o processo da fotossíntese. Nós vimos que as plantas fazem esse processo para produzir o próprio alimento. Mas esse processo da fotossíntese tem como produto o quê? O gás oxigênio. E nós vimos que os seres vivos, como animais e plantas, necessitam do oxigênio para sobreviver. Nós utilizamos ele no processo de respiração. Então vejam como o Sol é importante. Além de iluminar o nosso planeta durante o dia e aquecê-lo, ele faz com que as plantas realizem o processo da fotossíntese, produzindo o próprio alimento, e ele também está relacionado à produção do oxigênio, que o oxigênio é importante para a sobrevivência das plantas e dos animais. Se não tem oxigênio, não tem como a gente respirar e, consequentemente, não há vida. Então, vejo a importância do Sol em todos esses processos que são importantes para a sobrevivência dos seres vivos. A luz do Sol. As plantas precisam de luz do Sol para produzir o próprio alimento, como a gente acabou de falar, que é a fotossíntese. Muitos animais alimentam-se das plantas, aproveitando indiretamente parte da energia que elas absorvem da luz do Sol. Então, quando a planta absorve a luz do Sol para realizar a fotossíntese, parte dessa energia luminosa é armazenada no seu corpo para o crescimento e desenvolvimento da planta.
os animais que se alimentam dessa planta vão estar consumindo indiretamente esse tipo de energia. E os animais que se alimentam desses animais também. Então, é um tipo de um ciclo, é um tipo de cadeia alimentar que vai estar compondo esse ciclo com essa planta e esses animais. Ou seja, o sol é muito importante para o processo também de alimentação dos seres vivos. Quando eles são consumidos por outros animais, transferem parte da energia a estes, e assim vai ocorrendo sucessivamente. Portanto, podemos dizer que todas as plantas e animais dependem da luz do sol, pois sem sol não existe planta e sem planta não existe fonte de alimento para os animais. Dessa forma, a gente tem toda uma cadeia alimentar que se desenvolve a partir da luz do sol. Durante o dia, em geral, há iluminação natural devido à luz do sol. À noite, ou em lugares fechados, usa-se a iluminação artificial, feita principalmente por lâmpadas. Antigamente era feita por velas, né? Mas atualmente por lâmpadas, que é o tipo de luz artificial. As do tipo incandescentes, as lâmpadas do tipo incandescente, são pouco eficientes, pois a maior parte da energia elétrica consumida por elas é perdida na forma de calor. Então, isso a gente viu na aula passada, né? As percas e as transformações de energia. Essas lâmpadas amarelas, que são chamadas de incandescentes, elas são pouco eficientes, ou seja, ela gasta muita energia elétrica, produz pouca energia luminosa e gasta muito em energia térmica. Por isso que elas esquentam bastante, porque parte da energia elétrica que elas consomem é transformada em energia térmica. Então, elas quase não são mais utilizadas, quase elas não são mais produzidas. As que são mais produzidas e usadas atualmente são as fluorescentes e as de LED. As lâmpadas fluorescentes e LED são mais econômicas, eficientes e duráveis, como a gente pode ver aí, ó, nessa imagem. As incandescentes, elas têm a durabilidade de 750 horas. É muito, mas comparado com uma fluorescente, que pode durar até 8.000 horas ligadas, e uma de LED, que pode durar até 25.000 horas ligadas, ela se torna bem pouquinho utilizável, né? 30% da energia consumida por uma lâmpada incandescente é convertida em luz, apenas 30%. Já na fluorescente, 70% da energia consumida é transformada em luz. E na de LED, essa eficiência aumenta mais ainda, é 90% da energia elétrica consumida é transformada em luz. Por isso que elas iluminam mais e melhor. A luz e as sombras. A sombra se forma quando a passagem dos raios de luz é interrompida por um objeto. Para formar a sombra, é necessário haver uma fonte luminosa, como a luz do sol ou a luz de alguma lâmpada, um objeto a ser iluminado e um anteparo, que é o local onde a sombra será projetada, como uma parede ou uma tela. Aí nessa imagem que tem no livro de vocês, mostra como é esse formato de luz e sombra. A menina está segurando a fonte de luz, que no caso aí é uma lanterna. Essa lanterna está iluminando um pedacinho de papel que tem o formato de uma estrela, que é o objeto iluminado, e está sendo projetado ao fundo o quê? A sombra desse objeto, que vai ser projetada lá no anteparo, que seria a parede. Então, esse é o sistema de produção de sombras a partir da luz. Além disso, o objeto precisa ser opaco. Então, eu não posso produzir uma sombra somente com qualquer tipo de objeto. Por exemplo, eu tenho que ter um objeto que seja opaco. E a gente já estudou uma dessas propriedades do material, que é a opacidade. O objeto opaco, ele não permite a passagem de luz entre a fonte de luz
e o anteparo, como foi mostrado na foto ao lado. Aqui, ó, nós temos alguns tipos de materiais que mostram essas características desse material. O material transparente, ele permite que toda a luz passe através dele, como um pedaço de vidro. A gente consegue enxergar o que tem por trás desse vidro. Já o material translúcido, ele não permite a passagem de muita luz. A gente consegue ver que tem algo atrás, a gente consegue ver as coleções, mas não consegue ver os detalhes, a nitidez da imagem. E um objeto opaco é um objeto que não passa luz, ou seja, a gente não consegue ver através dele. E para que a gente tenha essa relação de luz e sombra, o objeto iluminado ele tem que ser opaco, ou seja, ele não pode permitir a passagem de luz através dele. A luz e a visão. Dessa forma, a relação de luz e sombra, a gente vai ter também a relação da luz com a visão. Para enxergarmos os objetos à nossa volta, é necessário que eles estejam ao alcance da nossa visão e que haja luz no ambiente. Ou seja, a gente só consegue visualizar algum objeto se ele estiver iluminado e próximo ao nosso campo de visão. Ou seja, você não conseguirá ver os elementos de um ambiente se ele estiver completamente escuro. Como a gente pode observar aí na imagem. Ó. A gente consegue ver a menina com detalhes, porque ela está sendo iluminada. Mas os objetos que estão à sua volta, os prédios, as árvores, a gente não consegue ver os detalhes, pois eles não estão sendo iluminados. Ou seja, para a gente enxergar, nós precisamos de luz. Se não há luz, não há visão. A gente não consegue visualizar os objetos. E isso vai ser conseguido, essa visualização, esse sentido da visão, ele é obtido através do olho. O olho é que vai servir como principal fonte da visão. Os olhos são os órgãos da visão. Quando o objeto é iluminado, ele reflete a parte da luz que está sendo iluminado ele. Nós enxergamos o objeto quando essa luz refletida entra no olho pelo orifício da pupila. Então, aqui ó, nós temos o esquema de um olho. O olho é formado por várias partes. E uma das partes é a pupila, que é esse pontinho preto que a gente tem bem no meio do olho. É por ele que vai entrar a luz. E essa luz, ela vai ser projetada no fundo do olho e vai formar assim a imagem, que o nervo óptico, o nervo que leva essa imagem até o nosso cérebro, vai processar essa informação da luz, formando assim a visão, formando assim os detalhes dos objetos que estão sendo iluminados. A quantidade de luz que chega aos olhos varia de acordo com o ambiente em que estamos. Tem ambientes que são mais iluminados e ambientes que são menos iluminados. E essa quantidade de luz, essa variação da quantidade de luz, vai chegar aos nossos olhos. Dessa forma, a gente vai ter uma mudança no tamanho da nossa pupila. Dessa forma, a pupila tem a capacidade de aumentar ou diminuir de tamanho, controlando a quantidade de luz que entra nos olhos, permitindo assim uma visão mais eficaz. Então, se a gente está num ambiente muito iluminado, o que é que acontece com a pupila? Ela contrai, ela diminui o tamanho, como mostra ali, ó, muita luz, como é que fica o olho? A parte escura do olho, a pupila, ela contrai, ela diminui, para não entrar muita luz no olho e não prejudicar a nossa visão. Mas quando a gente está num ambiente com pouca luz, ó, um ambiente mais escuro, o que é que acontece com a pupila? Ela aumenta o tamanho. Por que que ela aumenta? Para entrar mais luz e assim a gente conseguir enxergar melhor. Por isso que quando a gente está num ambiente escuro e sai para um ambiente muito claro, a gente percebe essa mudança, essa dificuldade em focar, em visualizar um objeto devido à quantidade de luz do ambiente. Os olhos estão abrigados e protegidos. Os olhos têm alguns sistemas de proteção, porque eles são muito importantes. Ele vai ter várias camadas de proteção.
Uma das mais importantes é eles estarem abrigados dentro da cavidade do crânio, que é a cavidade ocular. Então, nosso crânio, que é uma caixa formada por vários ossos, ele tem uma cavidade, ele tem um local específico que vai proteger os olhos contra impactos. Além dessa cavidade no crânio, os olhos eles são protegidos pelas pálpebras e cílios, que vão proteger nossos olhos contra o vento, contra a poeira ou algum inseto que possa entrar no olho. Além disso, nós vamos ter as sobrancelhas. As nossas sobrancelhas também é um sistema de proteção dos olhos, pois ela impede com que o suor da testa escorra e caia dentro do olho. E aí nós temos mostrando um sistema geral das partes que compõem o olho. A sobrancelha, que é um tipo de proteção, os cílios e as pálpebras, que também protegem o olho. Além disso, nós vamos ter a esclerótica, que é a parte branca do olho, e a pupila, que a gente acabou de falar, que é a parte central do olho, essa que tem a coloração preta, que vai ter a função de aumentar e diminuir, controlando assim a quantidade de luz que entra no olho. E temos a íris, que é a parte que é colorida do olho, que dependendo da pessoa, pode ser azul, verde, marrom, castanho ou preto. E várias outras cores, né? Então, aí são as partes principais do olho. A lágrima também participa da proteção do olho, gente. A lágrima é um líquido transparente e levemente salgado que tem a função de lubrificar o olho, fazer com que o olho fique totalmente úmido, a todo momento úmido, e assim ele não resseque. Porque se o olho ressecar, ele pode causar algum tipo de doença, algum tipo de dano às partes do olho que a gente acabou de estudar. A produção de lágrima aumenta quando os olhos ficam irritados, por causa da entrada de poeira, por exemplo. Então, se cair algum cisco, alguma poeira, algum objeto, o que é que acontece? O nosso olho começa a produzir muitas lágrimas, que é para lubrificar e tirar aquele agente estranho do olho, porque o olho ele é muito importante, a gente não pode danificá-lo. Cuidados com o olho. Como a gente viu, o olho ele tem várias proteções naturais, como a sobrancelha, os cílios e as pálpebras. Mas mesmo assim nós devemos ter vários cuidados. Além dessas proteções naturais do corpo, podemos ter atitudes que contribuem para uma boa saúde dos olhos, como evitar coçar os olhos, pois isso pode irritá-lo e causar alguma lesão. Então esse ato de coçar o olho não é bom, pois pode danificar. Usar colírio somente se o médico prescrever. Tem muita gente que usa colírio para deixar o olho mais lubrificado. Isso não pode, só se o médico receitar. Ao sentir alguma irritação nos olhos, dores de cabeça frequente ou dificuldade para ler, procure o médico responsável pela saúde do olho, que é o oftalmologista. E a gente tem que visitar o oftalmologista frequentemente. Pessoas que têm dificuldade para ler ou que quando lê sente muita dor de cabeça, isso indica que ela precisa de óculos, ela precisa de um óculos de grau. E quem pode receitar isso é o médico oftalmologista. Mesmo assim, regularmente a gente tem que visitar para ver se nossos olhos estão saudáveis. Outra forma de cuidar dos olhos é usar óculos escuros com um filtro adequado, filtro de proteção contra os raios ultravioleta, por exemplo, para evitar uma alta intensidade luminosa, o excesso de luz nos olhos, que também pode causar algum problema. E nunca olhar diretamente para o sol, mesmo se você estiver de óculos escuros. Então, evite olhar diretamente para o sol, porque esse excesso de luz pode causar algum dano, ok? Então, esses são os cuidados básicos que nós devemos ter com os nossos olhos. Agora, nós vamos praticar um pouquinho com a atividade do livro. Para isso, eu quero que vocês abram o livro aí, ó, na página 134. Na página 134, vocês vão ver essa atividade prática aí. Nós não vamos fazer, só quero que vocês visualizem, pois nós vamos responder a atividade que fala disso, que é um teatro de sombras. Nele, mostra como a gente produzir um sistema que vai fazer um teatro através da luz e da sombra, utilizando uma caixa de papel, um papel vegetal como tela,
imagens de papel que a gente vai utilizar para ser as personagens do teatro e um foco de luz que seria a lanterna. Esse é o sistema que mostra e como produzir aí na página 134. Já na página 135, traz uma atividade com relação a essa prática. Vamos ver aqui, ó. Segunda questão. Que tipo de luz foi utilizada na atividade, nessa atividade prática? Qual foi a fonte de luz? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver, ó, a menininha ali mostrando o quê, ó? Uma lanterna. Então, é a lanterna que está fornecendo a luz para produzir as sombras nesse anteparo aí, que seria o papel vegetal. Então, a resposta seria o quê, ó? A luz artificial de uma lanterna, como mostra na imagem. Certinho? Então, copiem aí a resposta na segunda questão da página 135. A luz artificial de uma lanterna, que está sendo utilizada nesse teatro de sombras, ok? A terceira questão fala o seguinte, ó. Em qual local as personagens tiveram que ser colocadas para que suas sombras pudessem ser projetadas no papel vegetal? Se a gente voltar aqui nessa imagem, a gente vai ver o papel vegetal é esse branco que está na frente da caixa. Lá atrás está a menina segurando a lanterna, que é o foco de luz, e ao meio nós vamos ter duas crianças segurando as personagens. Então, a gente vai ter o quê? Qual é a posição, qual é o local que as personagens têm que estar para a sombra se projetar no papel vegetal? Entre a lanterna e o papel vegetal. Ok? Então, para eu ter a sombra produzida no anteparo, eu vou ter que ter o quê? As personagens entre a luz e o anteparo, ok? Entre a lanterna e o papel vegetal. E a quarta questão. O que ocorre quando você altera a distância das personagens em relação à lanterna? O que é que você acha que vai acontecer se eu distanciar a lanterna ou aproximar a lanterna das personagens? A gente vai ter o quê? Um aumento e diminuição do tamanho, pois quando a luz está mais próxima, as imagens irão ficar maiores, as sombras irão ficar maiores. E quando a luz está mais distante, a sombra fica menor. Então, vamos ver aqui a resposta da quarta questão. Altera a distância entre a lanterna e as personagens. Influencia o tamanho das sombras, certinho? Copiando aí essa resposta da quarta questão, pois ela é muito importante. O distanciamento, a alteração da distância da lanterna proporciona um aumento ou diminuição das sombras. Certinho? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai lá para a página 139, que é a atividade no finalzinho desse capítulo. Na página 139, nós vamos responder, ó, a quarta questão, que diz o seguinte, ó. Observe as fotos e responda a questão. Então, aí eu tenho duas imagens, a imagem A e a imagem B, que mostra a configuração, a conformação do olho. Aí perguntam, bem na hora do almoço, Marina ouviu a campainha e saiu ao quintal para ver quem estava chamando. Depois, ela voltou para dentro de casa, onde estava muito escuro. Discuta com o colega qual imagem corresponde à pupila da Marina em cada situação. No momento em que ela sai de casa e no momento que ela está dentro de casa. Então, a gente tem essas duas situações. Então, fora de casa eu tenho um excesso de luminosidade pelo sol. Então, o que é que acontece com a pupila? A pupila diminui o seu tamanho para limitar a quantidade de luz que entra no olho. Mas se eu tiver em um ambiente mais escuro, como dentro de casa, o que é que acontece com a pupila? A pupila aumenta o tamanho para que mais luz entre e eu consiga visualizar melhor os objetos. Então, vamos ver aqui a resposta. A imagem A mostra a pupila dilatada após Marina voltar para dentro de casa,
onde estava mais escuro. Então, essa primeira imagem, eu percebo que a parte preta do olho é maior, ou seja, a pupila aumentou o seu tamanho para visualizar melhor as coisas em um ambiente escuro, ok? Então, a imagem A mostra a pupila dilatada após a Marina voltar para dentro de casa. E a imagem B mostra a pupila contraída e corresponde quando Marina saiu ao quintal, pois tinha mais luz, dessa forma a pupila diminuiu seu tamanho, ok? Vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Copiado? Ótimo. Então, aí é uma questão muito importante sobre o assunto que a gente acabou de ver, né? Que mostra a variação do tamanho da pupila de acordo com a quantidade de luz do ambiente, certinho? A quinta questão fala, da mesma página 139. Observe os elementos da foto ao lado. Escreva qual é a fonte de luz, o corpo opaco e o anteparo na situação retratada. Aí tem essa imagem. O menino de braços abertos olhando para a sua sombra. Aí ele quer que a gente diga qual é a fonte de luz. O que é que está iluminando? Quem está iluminando aí o corpo do menino? O sol, né? Então, a fonte de luz seria o sol. O sol está iluminando o ambiente. O corpo opaco. O corpo opaco é aquele que produz a sombra. Quem está produzindo a sombra aí? O menino. Então, o corpo opaco seria a criança, o menino. E o anteparo é onde a sombra vai ser projetada. A sombra do menino está sendo projetada aonde, gente? Na grama, aí no caso, no solo. Então, a fonte de luz é o sol, o corpo opaco é a criança e o anteparo é o solo, ok? Então, aí também mostra esse processo de relação entre luz e sombra que a gente estudou nessa aula. Copiando aí a resposta. Copiado? Ótimo. Então, vamos ver, gente, o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a energia luminosa, que ela pode ser de duas formas. Ou a energia luminosa natural, como a do sol, ou a artificial, como a das lâmpadas. Vimos também que a luz do sol, ela participa da cadeia alimentar, fazendo assim com que as plantas se desenvolvam e elas servindo de alimento para os animais. Vimos também que a energia luminosa está relacionada com o olho, pelo processo da visão, onde ela é muito importante, pois sem luz não tem como a gente enxergar os objetos. E vimos também um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com o olho. O olho já conta com algumas proteções naturais, como a presença de pálpebras, cílios, mas também nós devemos ter o cuidado para proteger o olho contra agressões externas, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a energia luminosa e a visão e até a próxima. Tchau!
alunos do quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Hoje nós vamos fazer o estudo de uma das operações, que seria a multiplicação, só que com utilização de números decimais. Nós vamos fazer multiplicações onde o nosso produto estará representado na forma decimal. Vamos lá. Para a nossa aula de hoje, dia 9 de dezembro de 2020, nós temos o estudo do seguinte descritor. Ora, descritor 26. E o que é que diz o descritor 26? Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números racionais cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Para facilitar esse nosso estudo, vamos trabalhar diretamente com a habilidade 26, determinar o resultado de multiplicação e ou divisão de números racionais representados na forma decimal, multiplicador natural. Nessa habilidade 26.1, nós vamos fazer o estudo direto da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, já que nós vamos trabalhar com resultados de operações com multiplicação com resultado na forma decimal, que foi trabalhado pelo professor Anderson na segunda, nós vamos fazer atividades relacionadas a esta habilidade. Mas para começar a nossa aula, eu trouxe um exemplo aqui para representar essa nossa ideia. Na verdade, relembrar o que foi dito pelo professor Anderson. Ao multiplicarmos números decimais, devemos estruturar o algoritmo. Como assim estruturar o algoritmo? Ora, você vai lembrar da multiplicação de números naturais, onde você tem o multiplicando e o multiplicador. Logo em seguida, organizar a multiplicação na forma de algoritmo e inicia sua multiplicação. Começa a multiplicação, finaliza encontrando o produto. Só tem um porém. Como são números decimais, nós temos que posicionar a vírgula no nosso número decimal. Então, para isso, eu tenho que observar o meu produto e posicionar a vírgula. Vamos ver isso na prática. Ora, eu trouxe o seguinte exemplo. O exemplo vamos multiplicar 4 inteiros e 59 centésimos vezes 4. Ok? Está aí, vamos determinar qual será esse produto. Vamos armar como se nós estivéssemos armando uma multiplicação de número natural. Ora, vamos colocar aqui o nosso multiplicando, que seria 4 inteiros e 59 centésimos. Vamos posicionar ele no nosso QVL. Temos 4 inteiros e 59 centésimos, onde 9 são centésimos, 5 décimos, 4 unidades e a vírgula posicionada, separando parte inteira de parte decimal. Agora vamos colocar o nosso multiplicador. O nosso multiplicador será o número 4. Vamos armar a nossa multiplicação, está aí armada, e agora vamos calcular, não é isso? Vamos multiplicar 4 vezes 9, 4 vezes 5 e 4 vezes 4. Então vamos lá. Começamos a partir da menor ordem, dos centésimos. Vamos multiplicar 4 vezes 9. 4 vezes 9 é igual a 36. Só que são 36 centésimos. E 36 centésimos correspondem a 3 décimos mais 6 centésimos. Então, nós vamos deixar 6 centésimos e vão 3 décimos. Olha aí, 3 décimos, ok? Vamos agora multiplicar 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 mais 3 é igual a 23. Percebam que eu coloquei aqui, são 23 décimos. 23 décimos correspondem a 2 unidades
e 3 décimos. Vamos deixar os 3 décimos e vamos levar as 2 unidades. Agora eu multiplico 4 vezes 4. 4 vezes 4 unidades. 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 2, nós temos o quê? 18. 8 unidades e uma dezena. Pronto. Será que o nosso resultado é esse? Aí entra a regra da qual nós falamos lá no início da nossa aula, que seria a posição da vírgula. Como é que eu posiciono essa vírgula? Eu vou contar quantos algarismos estão à direita do nosso multiplicando. Nós temos 2 ordens decimais, então ó, eu vou contar da direita para a esquerda, 1, 2 ordens, e lá no meu produto eu também vou contar 1, 2 ordens e posiciono a vírgula. Então, o meu número aqui, ele vai ter 2 algarismos na ordem dos decimais. Nós temos 18 inteiros e 36 centésimos. Então, a posição da vírgula, ela é determinada pela quantidade de ordens decimais que nós temos. 1, 2, você vai lá e conta no produto, 1, 2 e coloca a vírgula. Tudo bem? Então, vamos lá. A ideia é essa, né? Já temos um pouquinho de prática, já fizemos atividades de segundas, da segunda-feira referente a esse conteúdo. Então, vamos abordar ele da seguinte forma. Observe. Eu trouxe para vocês agora o praticando. Isso porque a melhor forma da gente conseguir adquirir essa habilidade é realizando atividades. Então, eu vou propor as atividades, vou dar o tempinho para vocês e vocês vão lá e tentam responder. Dado finalizado o tempo, voltamos e aí respondemos cada uma das atividades que foram propostas. Vamos lá, se preparem, lápis e caderno na mão. Vamos lá para a nossa primeira questão do praticando. Na nossa primeira questão, nós temos o produto da multiplicação, 6 inteiros e 5 centésimos vezes 4 é. Então, nós queremos saber qual é o produto de 6 inteiros e 5 centésimos vezes 4. Tudo bem? Agora é com vocês. Armem o algoritmo, efetuem a multiplicação, não esqueçam da vírgula e cheguem ao resultado correto. Tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo. Geralmente, quando a gente vai iniciar o praticando, eu falo sempre para vocês, atenção para a leitura, porque é importante. Lá nós podemos compreender o problema, retirar os dados que nós podemos utilizar e chegar ao resultado. Mas o nosso problema aqui é bem simples, né? Então, nós temos o produto da multiplicação. A ideia aqui é que você entenda que produto é o resultado da multiplicação de 6 inteiros e 5 centésimos por 4. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos armar o algoritmo e chegar a esse produto. Ora, vamos colocar inicialmente o nosso multiplicando. Para isso, vamos colocar o nosso QVL, centésimo, décimo, vírgula, separando parte inteira de parte decimal, unidade e dezena. Agora, vamos colocar o nosso multiplicando. Nós temos no nosso multiplicando 6 inteiros e 5 centésimos. Vamos multiplicá-lo
por 4. Está aí, ó. Armamos o nosso algoritmo e agora vamos efetuar essa multiplicação. Lembrando que eu vou multiplicar, mas iniciando da menor ordem para a maior. Qual é a nossa menor ordem? Nossa menor ordem são os centésimos. Então, vamos começar por 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20, não é isso? 20. 20 centésimos. Deixo 0 centésimos e vão 2 décimos. Olha aí, ó, 2 décimos. Agora vamos multiplicar 4 vezes 0, que está na ordem dos décimos. Aí eu tenho que lembrar, não é isso? Lembrar que nós falamos sempre, todo número multiplicado por 0 é igual a 0, viu? Cuidado, 4 vezes 0 é igual a 0, mais 2. Porque, ó, durante as correções, nós encontramos um erro bem comum que os alunos não conseguem se atentar a essa multiplicação. 4 vezes 0. Repete o 4 e em seguida soma mais 2. Aí chega o resultado incorreto. Então lembre, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 4 vezes 0, 0. Mais 2, temos aí, ó. 4 mais 0, 0. Mais 2, 2. Multiplicamos agora a ordem das unidades. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. E 24 corresponde a 4 unidades e 2 dezenas. Então, 24, 4 unidades e 2 dezenas. Vamos lá, ó, para o mais importante, o posicionamento da vírgula. É ele que vai determinar se o seu produto está correto ou não. Nós temos o seguinte, temos 2 algarismos à direita da vírgula, 5 e o 0. Então, vamos ter 2 algarismos também à direita da vírgula no nosso produto. Só que nós vamos contar de onde? Da direita para a esquerda. Então, contamos 1, 2 ordens e coloco a vírgula. Olha aí o nosso produto, 24 inteiros e 20 centésimos. Tudo bem? Então, temos aí, ó, o produto da multiplicação de 6 inteiros e 5 centésimos por 4 é igual a 24 inteiros e 20 centésimos. Resposta, o produto é 24 inteiros e 20 centésimos. Vamos lá para a nossa próxima questão. Na questão seguinte, nós temos Maria Eduarda multiplicou 8 inteiros e 26 centésimos por 7. Qual foi o produto encontrado por ela? Aí, agora vocês vão ler novamente, lembrar da construção do algoritmo, efetuar corretamente e chegar ao produto que nós queremos. Tudo bem? Não esquecendo da posição da vírgula. Agora é com vocês, tempo na tela. Ah, nós temos as opções, desculpe. Temos as opções letra A, B, C e D. Agora é com vocês, tempo na tela. Vamos iniciar aqui o nosso algoritmo. Vamos pegar aqui quem é o multiplicando, quem é o nosso multiplicando, 8 inteiros e 26 centésimos. E vamos multiplicar por 7. Está aí o nosso multiplicador.
Pronto. Vamos agora para a nossa multiplicação. Eu percebo que eu tenho aqui 7 vezes 6, 7 vezes 2, 7 vezes 8. Vamos colocar aqui para facilitar nossa tabuada. 7 vezes 2, 7 vezes 6 e 7 vezes 8. São todos os produtos que vão aparecer lá no nosso cálculo. Então, nós temos 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 6, 42. E 7 vezes 8, 56. A partir daqui, vamos construir o nosso algoritmo e chegar ao nosso produto. Multiplicamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior, viu? Menor ordem, centésimos, décimos e unidade, viu? Dezena. Vamos colocar aqui. Temos a menor ordem, centésimos. Então, 7 vezes 6, já sabemos que é 42. Vamos colocar aqui nos 42 centésimos, 2 centésimos e vamos levar 4 décimos. 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. Olha aí, ó. 18. Temos aí 8 décimos e vai uma unidade. Pronto. Agora vamos multiplicar 7 vezes 8. 8 unidades. E 7 vezes 8 é igual a 56. 56 mais 1 é igual a 57. Pronto. Aí nós temos o seguinte. Ora, temos que determinar qual será a posição da vírgula dentro do nosso produto. Para isso eu lembro lá da nossa regrinha que nós comentamos no início. Eu vou contar quantas ordens eu tenho à direita da vírgula. 1, 2, está aí 2 ordens. Vou lá no meu produto e conto quantas ordens eu tenho. 1, 2 e posiciono a vírgula. Então, determinamos que o produto é 58 inteiros e 82 centésimos. Tudo bem? É só lembrar lá da posição da vírgula no produto final. Se eu tenho 2 algarismos à direita da vírgula, vou ter 2 algarismos também no meu produto. Vamos lá para a nossa próxima situação. Conferindo, nós temos 57 inteiros e 82 centésimos e a nossa resposta é a letra D. Vamos lá, ó. Na situação de número 3. Na situação de número 3, nós temos o seguinte. Nós temos uma primeira multiplicação, 8 inteiros vezes 4 inteiros e 5 centésimos. E na letra B nós temos 4 inteiros vezes 10 inteiros e 12 milésimos. Vou colocar o tempinho aí na tela. Vocês vão montar o algoritmo, organizando ele passo a passo, e logo em seguida chegar aos produtos. Terminado o tempo, nós vamos verificar se vocês acertaram ou não. Tá ok? Tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, vamos lá. Temos aí agora questão 4. São 2 operações. Vamos efetuar inicialmente a primeira. Nós temos aqui, na nossa primeira multiplicação, o número decimal, 4 inteiros
e 5 centésimos e vamos multiplicar ele por 8. Está aí, ó, por 8. Pronto. Observem que lá, ó, na posição, né, primeiro vem o 8 inteiros, depois vem o 4 inteiros e 5 centésimos. Quando você for armar, viu? A dica é que você coloque o número que tem a maior quantidade de algarismos, inicialmente no multiplicando e depois o de menor no multiplicador. E comece a multiplicar. Vamos lá, ó. Nós temos o seguinte, nessa multiplicação nós vamos ter 8 vezes 0, 8 vezes 4, vamos ter 8 vezes 5, viu? Só uma dica para quem quiser usar, ou estratégia, de como facilitar seu cálculo. Já sabemos que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 8 vezes 4 é igual a 32. E 8 vezes 5 é igual a 40. Pronto. Vamos lá, ó. Temos o seguinte. Temos agora, ó, que multiplicar 8 vezes 5, que é igual a 40. Então, nós vamos colocar 0 nos centésimos e vão 4 décimos. Pronto. Vamos multiplicar agora os décimos. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 8 vezes 0, 0. Mais 4, está aí, 4. E agora vamos multiplicar a unidade. 8 vezes 4 dá quanto? 32. 2 unidades e 3 dezenas. Pronto. Agora vamos determinar a posição da vírgula. Observem só a importância de você lembrar. Tenho 2 algarismos à direita da vírgula. 1, 2, vou lá no meu produto e conto 1, 2 e coloco a vírgula. Pronto, está aí o nosso produto, 32 inteiros e 40 centésimos. Resposta, 32 inteiros e 40 centésimos. Vamos lá agora para a letra B. Na letra B, vamos colocar aqui, ó. Resposta da letra A, vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte, nós temos 10 inteiros e 12 milésimos. E vamos multiplicar por 4. Vamos multiplicar aqui por 4. Armado nosso algoritmo, 10 inteiros e 12 milésimos, nós temos o seguinte, ó. Vamos iniciar a nossa multiplicação da menor ordem para a maior. Multiplicamos, então, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 1 é igual a 4. E 4 vezes 0 é igual a 0. Pronto, é só lembrar que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 4 vezes 0 é igual a 0. E 4 vezes 1 é igual a 4. Pronto. O que é que falta agora? Nosso produto é esse? Ainda não. Temos que posicionar a vírgula no produto. Como é que eu faço isso? Vamos contar quantas ordens eu tenho à direita da vírgula. 1, 2, 3. Da direita para a esquerda eu vou contar também. 1, 2, 3. Olha aí o nosso produto final. 40 inteiros e 48 milésimos. Então, 4 vezes 10 inteiros e 12 milésimos é igual a 40 inteiros e 48 milésimos, ok? Então, vamos lá. Está aí a nossa resposta. Vou colocar aqui mais essa situação. Observem só. Nós temos, Paulo está estudando matemática e resolveu a operação 6 inteiros e 6 vezes 45 inteiros e 2 centésimos. O resultado que Paulo encontrou foi? Respondam. Tempo na tela.
Vamos lá, finalizado nosso tempo. Basta, né, para saber quanto foi que Paulo encontrou realizando a multiplicação, seu produto, armar, multiplicando 45 inteiros e 2 décimos e multiplicar por 6, que é o valor que nós queremos determinar para chegar a esse produto. Então, ó, multiplicamos da menor ordem para a maior. Multiplicamos, então, 6 vezes 2, 12, né? Vai uma unidade. Ficam 2 décimos e vai uma unidade. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Vão 3 dezenas. E 6 vezes 4 dá 24. 24 mais 3, 27. Então, nós temos aí o produto que precisa ser finalizado posicionando a vírgula. Temos um algarismo à direita da vírgula. Então, vai ficar um algarismo à direita da vírgula. 271 inteiros e 2 décimos. Com essa atividade, finalizamos essa primeira aula e vamos para a segunda para continuar estudando números decimais e multiplicação. Até a próxima. Olá, turminha do 5º ano. Estou eu aqui de volta para a nossa segunda aula. Continuamos, como eu disse, com números decimais e a multiplicação, só que agora nós veremos situações problema. Se é situação problema, vamos lembrar de algumas regras antes da gente começar com as nossas práticas, para a gente poder entender o nosso conteúdo. Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, 9 de dezembro de 2020, continuamos com o estudo da habilidade 26. E a habilidade 26 diz o seguinte: resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números racionais cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Nós vamos priorizar aqui para a aula de hoje a utilização do nosso algoritmo. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, a habilidade que nós vamos descrever é 26.1, resolver problemas de multiplicação com números racionais cuja representação decimal é finita. Vamos lá. Para começar a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho da ideia que nós absorvemos na aula anterior, que foi a de que determinar a multiplicação de números decimais por um número inteiro, lembrando que nós temos que posicionar a vírgula lá no produto final, observando a posição da vírgula no meu multiplicando, ou no número decimal que aparece nessa multiplicação. Ora, colocamos o seguinte: ao multiplicarmos números decimais, devemos estruturar o algoritmo. Foi o que nós fizemos. Foi isso? Estruturamos todo o nosso algoritmo, posicionando os algarismos em suas ordens e, em seguida, multiplicando. Nos atentamos para isso também, a posição da vírgula lá no produto que nós encontramos. Para me posicionar, como nós vimos, eu dependo de observar a posição da vírgula, quantos algarismos estão à direita da vírgula no meu número decimal. Então, para saber a posição da vírgula no produto obtido, contamos quantas ordens ou casas decimais tem o número decimal e deslocamos a vírgula em relação aos algarismos do produto, sempre da direita para a esquerda. Visto isso, como nós vimos na prática, vamos agora relembrar, não seriam regras, né? Mas seriam umas ordens de resolução para situações, problemas, que nós devemos ficar atentos, viu? Porque às vezes a situação, problema aparece, e aí você só faz observar os números que estão lá, e já sabe que tem que multiplicar,
e faz isso. E às vezes nem é necessário, viu, o cálculo que você vai usar. Às vezes você vai ter que usar outra operação e não observou através da leitura esse questionamento. Qual operação você teria que usar? Então, primeiro, vamos, eu coloquei aqui inicialmente entender a situação, problema colocada, não é isso? Você vai entender isso primeiro e eu só posso fazer isso, como eu falo sempre, através de uma leitura precisa. Ora, vamos identificar as operações mais adequadas para a resolução e, mais uma vez, repito, eu só posso fazer isso, né, e se identificar essas operações, se a minha leitura tiver significado para mim. Se eu conseguir entender o que é que a situação, problema está me colocando. Então, nós temos, leitura segura e de um processo interpretativo. Eu tenho que ler e a interpretação da minha leitura tem que me dar todas as informações da situação, problema, para me gerar os dados, criar estratégias, ver qual é a operação que eu vou utilizar, viu? Então, selecionando as palavras-chave para encontrar os dados da questão, bem como a utilização de operações adequadas. Visto isso, a gente só tem que aplicar todas essas estratégias e chegar ao resultado dessas situações, problemas. Vamos lá. Nada melhor do que fazer um exemplo para a gente ter ideia de como estruturar tudo isso que foi colocado. Inicialmente, eu trouxe um exemplo bem simples. E o exemplo é esse. Jackson tem que pintar um muro. Em um dia, ele pintou 2,30 metros. Quantos metros ele pintará em 4 dias? Ora, a primeira ideia que surge aí quando você faz a leitura é visualizar esse muro. Pronto, ele está lá pintando, iniciou aqui, no final do dia foram pintados 2,30 metros. Se ele quer saber 4 dias, eu poderia simplesmente, professor, você pode pegar aí, são 4 dias, no primeiro dia 2,30 metros, segundo dia mais 2,30 metros, no terceiro mais 2,30 metros e no quarto mais 2,30 metros. Pronto, poderia ser feito através de uma adição. Mas nós temos uma operação que facilita esse cálculo da adição, já que todas as parcelas são iguais a 2,30 metros, que seria a multiplicação. Então, vamos multiplicar a quantidade de metros que ele pinta por dia pela quantidade de dias. Então, bastaria armar uma multiplicação. Vamos colocar aí o nosso multiplicando e, em seguida, colocar o nosso multiplicador. Agora, basta o quê? Armar a nossa multiplicação. Olha aí a nossa multiplicação armada. Temos o seguinte, multiplicamos da menor ordem para a maior. Então, vamos multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 são 12 décimos. Vamos deixar aí, 2 décimos e vão uma unidade. Está aí, foi uma unidade. Agora, vamos multiplicar a ordem das unidades. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mais uma unidade que foi 9. Pronto. Está aí o nosso resultado. Será que está correto? A resposta é não. Por que não está correto? Não posicionamos a nossa vírgula. Então, eu tenho que lembrar lá, eu tenho quantos algarismos à direita da vírgula? Somente 1 décimos. Então, nós vamos contar da direita para a esquerda, 1, e posicionar a nossa vírgula. Então, está aí, 9 inteiros e 2 décimos. Ou seja, nos 4 dias, ele pintou 9 metros e 20 centímetros. 9 metros e 20 centímetros. A ideia é que você, leia a situação, problema, encontre todos os dados, procure a melhor estratégia para resolver, identifique qual é a operação,
arme o algoritmo e chegue ao resultado. Nós vimos, deu para perceber que eu poderia fazer através de uma adição, mas a multiplicação facilita esse cálculo da adição quando eu tenho adição de parcelas iguais. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Ora, nada melhor do que a gente colocar todo esse aprendizado em prática do que realizando atividades. Então eu vou propor aqui através do praticando algumas questões, vocês irão responder aí em casa, depois do tempo a gente chega ao resultado e verifica se você acertou ou não. Vamos lá, ó. Lápis e caderno na mão. Olha aí a nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte: Richarlison vai comprar os cadernos abaixo para o novo curso de desenho. Quanto ele irá pagar se cada caderno custa R$ 6,05? Ok? Agora é com vocês. Tempo na tela. Respondam. Vamos lá, finalizado nosso tempo. Vamos agora para a nossa correção. Ora, inicialmente a leitura, que é fundamental. Como nós vimos lá naquelas dicas, se você ler e compreender, facilita em muito a resolução do seu problema. Você chegar à resposta correta. E ó, de cara aqui nós temos já uma observação para fazer. Se você fizer aquela leitura um pouco desatenta, certo? Você pode se questionar, mas o problema aí está incompleto. Por quê? Está faltando um dado. Eu encontrei aqui um valor para multiplicar, mas não tem o outro. Mas, ó, ele está aqui subentendido através dos desenhos do caderno. Ele diz, Richarlison vai comprar os cadernos abaixo para o novo curso de desenho. Quanto ele irá pagar se cada caderno custa R$ 6,05? Aí você poderia se perguntar, mas ele não deu a quantidade de cadernos. Olha aqui a quantidade de cadernos. São quantos cadernos? 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que ele terá que multiplicar esse valor por 4, né? Eu poderia até dizer, colocar, né? Porque tenho certeza que, professor, acho melhor fazer pela adição, aí daria para adicionar também. Mas nós estamos utilizando aqui como estratégia a multiplicação, porque facilita o cálculo da adição de parcelas iguais, pela quantidade de parcelas que serão usadas. Então, vamos colocar o nosso multiplicando. Olha aí o nosso QVL. Nosso multiplicando corresponde a 6 inteiros e 5 centésimos. Vamos colocar o multiplicador, que é o quê? A quantidade de cadernos, que são, ó, 4. Então, multiplicador 4. Olha aí. Multiplicamos, então. 4 vezes 5 é igual a 20. Iniciando a nossa multiplicação, olha aí, 20. Vamos colocar 0 centésimos e vão 2 décimos. 2 décimos. Vamos multiplicar agora 4 vezes 0. 4 vezes 0 é igual a 0. Mais 2 é igual a 2. 4 vezes 6 é igual a 24. 24 corresponde a 4 unidades e 2 dezenas. Agora, o mais importante, vamos posicionar a vírgula.
Conte quantas ordens nós temos à direita da vírgula. 1, 2, e vamos posicionar a vírgula contando da direita para a esquerda no nosso produto. 1, 2, então nós teríamos 24 inteiros e 20 centésimos. Ou seja, quanto ele irá pagar se cada caderno custa R$ 6,05? Ele pagará R$ 24,20. Está aí a primeira situação. Viram como a leitura é fundamental para você determinar esse resultado e chegar ao produto correto. Vamos lá para a nossa segunda situação. Olha aí na nossa segunda situação, nós temos Larissa abriu seu cofrinho para saber quanto já tinha juntado. Ela contou 7 moedas de 5 centavos, 5 moedas de 25 centavos, 9 moedas de 10 centavos, 7 moedas de 50 centavos. Quanto ela tinha no total? Vamos lá, tempo na tela, agora é com vocês. Pronto, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Leitura primeiro. Larissa abriu seu cofrinho para saber quanto já tinha juntado. Pronto. Deu para perceber, ó, através da leitura, que nós temos quantidades de moedas e moedas diferentes, com valores diferentes. Ela contou 7 moedas de 5 centavos, 5 moedas de 25 centavos, 9 moedas de 10 centavos e 7 moedas de 50 centavos. Quanto ela tinha no total? Ora, vamos iniciar aqui nosso cálculo efetuando multiplicações de acordo com a sequência de moedas que aparece. Vamos iniciar com as 7 moedas de 5 centavos. Então, ó, vamos representar os 5 centavos com o número decimal 5 centésimos. E vamos multiplicar pela quantidade de moedas que eu tenho. Tenho ao todo 7 moedas de 5 centavos. Então vamos calcular o valor de 7 moedas de 5 centavos. Multiplicamos da menor ordem para a maior, 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Deixo 5 centésimos e vão 3 décimos. 7 vezes 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 7 vezes 0 dá 0, mais 3, 3. E 7 vezes 0 é igual a 0, como nós vimos. Agora eu posiciono a vírgula no meu produto. Conto quantas ordens estão à direita da vírgula. 1, 2, e conto da direita para a esquerda. 1, 2, e coloco a vírgula. Então, com 7 moedas de 5 centavos, nós temos 35 centavos. Próxima moeda que nós temos é de 25 centavos. Vamos pegar aqui, ó, 25 centavos e representar 25 centavos por 25 centésimos. E a quantidade de moedas são apenas 5. Pronto, nós temos aí, ó, 5 moedas de 25 centavos. Vamos determinar o produto. Começamos da menor ordem para a maior. 5 vezes 5, 25. Deixo 5 centésimos e vão 2 décimos.
5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Deixo 2 décimos e vai uma unidade. Multiplico agora 5 vezes 0. E todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 5 vezes 0, 0, mais 1. Está aí, ó. Vamos posicionar agora a nossa vírgula. Como é que eu faço isso? Conto quantos algarismos estão à direita da vírgula. 1, 2, e aqui, ó, 1, 2. Então, coloco a vírgula. Pronto. Com moedas de 25 centavos, nós temos aí, ó, R$1,25. Agora, com as moedas de 10 centavos, não é isso? Vamos representar 10 centavos por 10 centavos por 10 centésimos. Olha aí, 10 centésimos. Melhorar aqui esse 0. Pronto. E a quantidade de moedas? São quantas? 9 moedas de 10 centavos. Basta agora que eu determine o produto. Aqui vai ser bem simples, né? 9 vezes 0, já sabemos que é 0. 0 centésimos. 9 vezes 1, 9. E 9 vezes 0 é 0. Vamos posicionar a vírgula. 1, 2 ordens, 1, 2 ordens. Olha aí, nós temos então 90 centésimos, que corresponde a 90 centavos. Falta agora moeda de 50 centavos. Vamos colocar aqui, ó. As moedas de 50 centavos, vamos representar aqui por 50 centésimos e vamos ver a quantidade. São 7 moedas. Então, vezes 7. Vezes 7. Multiplicamos, então, 7 vezes 0, que é igual a 0. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, vamos colocar 5 décimos e vão 3 unidades. 7 vezes 0 é igual a 0, mais 3, está aí, mais 3, pronto, 3 bonito aí. 3 unidades. Vamos posicionar a vírgula, ó, 1, 2 algarismos na ordem dos décimos, 1, 2 algarismos na ordem decimal, 1, 2 algarismos na ordem decimal. 3 inteiros e 50 centésimos, que corresponde a R$3,50. Pronto. Essa é a solução do nosso problema. Vejam como a leitura é importante. Não, nós determinamos através da multiplicação o valor das moedas, mas agora temos que determinar quanto é isso tudo junto. Juntar é uma das ideias da adição. Então, vamos utilizar aí uma adição para chegar a esse resultado. Vamos pegar aqui, vamos colocar os 35 centésimos mais R$1,25 mais 90 centésimos mais R$3,50 e somar tudo. Vamos somar aqui, né? Pronto. Colocar aqui direitinho. E somamos, ó. 5 mais 5, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 0, 10. Então, coloco 0 centésimos e vai 1 décimo. Está aí, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 5, 20. 0 décimos e vai 2 unidades, aliás, 2 unidades. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 3, 6. Vírgula embaixo de vírgula, como diz na adição, né? Vírgula embaixo de vírgula. Então, nós temos aí 6 inteiros. Como nós queremos o valor em reais, nós temos exatamente R$6.
Olha aí, ó, ela tinha então R$ 6 no seu cofre. Percebam, viu, que a interpretação do problema, ela vai dar a ideia de quais estratégias, de quais operações você vai ter que usar. Que nós fizemos o nosso cálculo com multiplicações e finalizamos com adição. Viu? Leitura e interpretação. É o que você vai precisar para compreender o problema, qualquer situação problema, e chegar ao resultado correto. Vamos lá para mais uma situação. Temos agora a questão de número 3. Quantos reais Roberto gastará para abastecer seu carro com 9 litros de gasolina? Ok? Estamos aqui com a imagem do Roberto e o bombeiro abastecendo o carro. E aí você vai ler a situação, problema, entender e chegar ao resultado. Tempo na tela, agora é com vocês. Pronto, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Como sempre, iniciamos com leitura. Quantos reais Roberto gastará para abastecer seu carro com 9 litros de gasolina? A ideia é que cada litro da gasolina custa R$ 4,09. Então seriam R$ 4,09 mais R$ 4,09 mais R$ 4,09. Cansativo, né? Se eu colocar essas 9 parcelas e armasse aqui o nosso algoritmo da adição, ia demorar um pouquinho. Possivelmente eu erraria na primeira, depois teria que verificar na segunda, porque fiquei com dúvida, será que eu somei tudo corretinho? Para facilitar isso, nós vamos utilizar o algoritmo da multiplicação. Então, se é 4 inteiros, R$ 4,09, 9 vezes, vamos multiplicar, é isso? Vamos lá, ó, questão de número 3. Nós temos o seguinte, pronto, o preço do combustível é de R$ 4,09. Ele vai colocar aí, ó, 9 litros, viu? 9 litros. Então, vamos colocar aqui na forma decimal, 4 inteiros e 9 centésimos. Vamos colocar ele como multiplicando e vamos colocar a quantidade de litros como multiplicador. Está aí. Como multiplicador. Pronto. Vamos lá. Ó. Seguindo a regra da nossa multiplicação, efetuamos primeiro a menor ordem e aí vai aumentando, aumentando até a ordem imediatamente superior, da menor para a maior ordem, da direita para a esquerda. Então, multiplicamos 9 vezes 9, 9 vezes 0 e 9 vezes 4, ok? 9 vezes 9, sabemos que é 81, não é? 9 vezes 9, 81. Então, vamos colocar, ó, 1 centésimo e vamos levar 8 décimos. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 9 vezes 0 é igual a 0. Mais 8, 8. Vamos multiplicar agora a unidade. 9 vezes 4, 36. Então, seria o quê? 6 unidades e 3
dezenas. Vamos agora para o mais importante, posicionar a vírgula no meu produto para esse número decimal não sair errado. Tenho que lembrar que eu tenho 2 algarismos. Então, aqui eu vou ter 2 algarismos, ok? E posiciono a minha vírgula. Ou seja, ele vai gastar aí um total de R$ 36,81 para abastecer o carro dele com 9 litros, ok? Então, quantos reais Roberto gastará para abastecer seu carro? Ele gastará R$ 36,81. Pronto? Então, vamos lá. Temos a situação 4. Observe o preço das peças de roupa que Ana Cristina comprou, sabendo que ela comprou 3 vestidos e 2 saias. Quanto ela gastou? Tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá para a nossa correção final. Ora, nós temos o seguinte. Observe os preços das peças de roupa que Ana Cristina comprou, sabendo que ela comprou 3 vestidos e 2 saias. Quanto ela gastou? Ora, nós temos o seguinte. Eu coloquei já aqui o nosso algoritmo. São 3 vestidos. Cada vestido custa R$ 54,49. Então, vamos multiplicar para saber o preço dos 3 vestidos. Ora, multiplicamos 3 vezes 9. 3 vezes 9 é igual a 27. Vamos colocar 7 décimos e vão 2 décimos. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 2, 14. Vai uma unidade. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Vai uma dezena. Ora, 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Então, 6 centenas e uma unidade de milhar. Então, nós colocamos aqui, 163 inteiros e 47 centésimos. 1, 2, e aqui, 1, 2. Nós temos R$ 163,47 nas 3 saias. Nós temos 2 vezes 9, que é 18, vai um décimo. 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vai uma unidade. E 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Não é isso? Então, só comprando saia, ela gastou aqui R$ 65,98. Nós queremos saber o total. Para isso, nós vamos ter que usar uma adição. Então, vamos pegar aqui, o nosso valor de R$ 163,47 e vamos somar com R$ 65,98. Está aí? Vamos somar agora. Ordem embaixo de ordem, vírgula embaixo de vírgula. Colocar o sinal da adição. 7 mais 8 dá 15. Coloca 5 e vai 1 décimo. 1 mais 9 dá 10. 10 mais 4, 14. 4 décimos e vai uma unidade. 1
mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 unidades. 6 mais 6, 12. 2 dezenas e vai uma centena. E 1 mais 1, 2. Vamos agora posicionar a vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Então, ela gastou nessa compra R$ 229,45. Com isso, finalizamos aqui o nosso cálculo. Com isso, finalizamos a nossa aula. Lembrando que a multiplicação com números decimais tem que ser observada a posição da vírgula, tudo bem? E os algoritmos. E até a próxima aula, deixando aí um forte abraço em todos.